Graça e paz, meus queridos, tudo bem? Que bom nós podemos compartilhar mais um momento, mais um dia, poder compartilhar aquilo que o Senhor tem falado, aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. E eu quero continuar, o assunto da semana passada, falando aí sobre o sofrimento, porque esse é um assunto que ele é muito importante, ele é muito interessante para as nossas vidas. Talvez você vai dizer assim, pastor, mas por que falar do sofrimento humano? Por que falar do sofrimento cristão, melhor dizendo? Por que falar do sofrimento cristão? Porque o sofrimento cristão, ele faz parte da vida do crente, é óbvio, né? Porque um assunto que faz parte, é um assunto de muito questionamento, amém? Mas nós já vamos entrar nesse assunto, mas antes eu quero orar, quero fazer uma oração para nós iniciarmos, amém? Curve a tua cabeça onde você está, se você puder, que você agora nesse momento possa estar se conectando, ligando aí com o Senhor para falar com Ele, amém? Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu quero colocar, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos. Eu quero pedir, meu Pai, que o Senhor derrame sobre eles a tua graça, o teu poder, a tua unção. E em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa falar com cada um a partir desse momento, nesta hora, Pai. É o que eu te peço, Senhor, e desde já eu te agradeço. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha me dirigir, que eu possa ser um instrumento de cura, de restauração, de ministração na vida dos teus filhos. Senhor, eu quero me colocar à tua disposição, quero ser usado por ti, Senhor, para falar com cada um nesta hora, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu quero continuar aqui com o nosso assunto, falando aí a respeito do sofrimento, porque o sofrimento na vida do crente, por que o crente ele sofre, amém? E eu quero começar lendo aqui um texto que está lá em Hebreus, capítulo de número 12, do versículo de número 4 ao versículo de número 12, amém? Se você puder, acompanhe aí junto comigo na sua Bíblia, que eu tenho certeza que vai te ajudar a esclarecer mais. Por que é bom você acompanhar? Porque isso, na verdade, traz um esclarecimento a mais para você. Porque eu posso falar algum versículo aqui, e se você for ficar só usando a sua memória aí, isso não dá muito certo. Inclusive, eu estudando, com o meu professor de teclado, e falando com ele, muitas e muitas vezes ele passou tantas coisas para mim, e eu acabei perdendo. Aí um outro dia ele me passando algumas coisas, eu falei, peraí, deixa eu anotar. Aí comecei a anotar. E sempre quando eu preciso, quando foge ali da memória, tá ali a anotação. Então, aprenda a anotar, isso é muito bom. Muitas vezes nós perdemos. Eu sei que tem um vídeo, você pode voltar, você pode fazer o que você quiser e depois, mas é muito bom você poder ter anotado, porque nem sempre, às vezes a gente tem um vídeo, tem tanto recurso hoje em dia, mas uma hora ou outra você pode não ter, tá bom? E aí eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito, mas vamos lá. Nós vamos ler Hebreus aqui, do capítulo de número 12, nós vamos começar aqui no versículo de número 1, ok? Hebreus 12, do 4 ao 12, Hebreus 12, do 4 ao 12. Vamos lá, Hebreus 12, é isso. Deixa eu ver, só conferir aqui. É isso mesmo, Hebreus 2, do 4 ao 12, amém? Hebreus 12, do 4 ao 12. Vou tomar uma água aqui. Glória a Deus, que diz assim: ainda não resististes até o sangue,
combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco, como a filhos, né? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por eles fores repreendido. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos, além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direita para os vossos pés, para que ao que manqueja, se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Queridos, voltando aqui para o nosso tema, né? Eu fiz questão de ler aqui o versículo, os outros versículos aqui, né? Que foi o versículo 13 e o versículo 14, que depois eu quero comentar algo a respeito disso daqui. Mas o texto que nós íamos ler era somente até o versículo de número 12. E uma das coisas, querido, que nós precisamos entender, né, e uma das coisas mais difíceis para o crente, para o cristão, é entender por que o crente sofre. É algo muito, muito difícil para os cristãos entenderem, né? É um paradoxo muito grande para os cristãos entenderem e suportarem muitas vezes o sofrimento. Mas por que o cristão sofre? Qual é o motivo? Por que há esse sofrimento? O que acontece? O que leva, né, muitas vezes o cristão a enfrentar tantas lutas, a enfrentar tantas dificuldades? E às vezes, né, ele olha para o ímpio, ele fala assim, mas por que o ímpio sofre? Eu sofro igual o ímpio, eu passo pelas mesmas aflições que o ímpio. Então, uma das coisas mais difíceis para um crente entender são justamente os motivos, né? Os motivos pelos quais ele sofre. E ele não consegue entender, e é o que acontece com a maioria dos cristãos. Eles não conseguem entender os motivos. Qual o motivo? O que traz o sofrimento? Por que ele sofre tanto assim? Então, eu quero falar algumas coisas. Eu já falei a respeito que o crente, mesmo diante do sofrimento, ele precisa ter alegria. Mesmo diante do sofrimento, ele precisa perseverar, ele precisa continuar batalhando, lutando. Então, agora o que nós precisamos entender, queridos? E às vezes essa comparação ela é muito ruim. Às vezes o crente ele olha assim e fala, poxa, eu estou sofrendo igual o ímpio. Por quê? O ímpio perde o emprego, o crente também perde o emprego. O ímpio fica doente, né, sofre lá uma cirurgia, é acometido com câncer, e muitas vezes o cristão também é acometido com câncer. E aí o ímpio tem problema no relacionamento, o crente também tem problema no relacionamento. Então são várias coisas que, quando nós olhamos para a vida do ímpio, daquele que não conhece a Cristo, nós vemos também o sofrimento na vida de muitos crentes. Mas o que nós precisamos entender é que a vida, o sofrimento na vida do crente, ele tem um propósito, assim como o sofrimento na vida também do ímpio.
O ímpio, por que ele sofre? Quem é o ímpio? O ímpio é aquele que despreza Deus, aquele que não aceita o amor, não aceita a provisão de Deus, ele acha que ele é capaz de fazer tudo, ele acha que ele pode fazer todas as coisas. Então esse é considerado ímpio, né? Aquele que desprezou a Deus, né? Agora, o que nós precisamos entender? E nós precisamos entender uma coisa, que o sofrimento nós sofremos junto com os ímpios, né? Os incrédulos são aqueles que rejeitam a Deus. Então, ímpio, incrédulo, aquele que rejeita a Deus, o poder do Senhor, o amor do Senhor, o sacrifício de Cristo. Só que o sofrimento para o ímpio é uma preparação para o juízo e tormento eterno. Então o ímpio ele começa aqui na terra a sofrer uma preparação para o sofrimento eterno. Se ele não se entregar para o Senhor, se ele não tiver uma entrega total e completa para o Senhor, ele vai sofrer terrivelmente. Então nós precisamos nos lembrar disso. E uma das coisas, queridos, que nós precisamos entender que esse é o problema do sofrimento do ímpio. O ímpio sofre com esse objetivo. E o cristão, na verdade, é uma correção de Deus na vida dele. Foi o que nós lemos aqui. Porque que pai que ele não corrige seu filho? Então o sofrimento na vida do crente, ele tem um propósito. Qual é o propósito? Alinhar o crente com a vontade do Senhor. Muitas vezes o crente ele não consegue perceber o porquê do sofrimento. Um exemplo disso, eu sofri um infarto, né? Passei por uma cirurgia terrível, como uma pessoa comum, como um ser humano comum. Então, mas eu entendi que Deus estava me corrigindo. Falou, pastor, o pecado era feio. Porque o problema maior, querido, que nós sempre associamos o sofrimento com o pecado. É claro que tem o sofrimento, ele tem o porquê, sem dúvida nenhuma, que todo sofrimento humano, o responsável é o pecado. Mas não é porque você está pecando que você está sofrendo. Então quer dizer que se você não pecar, você não vai sofrer, não vai ter sofrimento, não vai acontecer nada com você? Seria ótimo, seria o ideal. Que é o mesmo caso, né? Quando você lê lá o livro de Jó, o que aconteceu com Jó? Os amigos de Jó acharam que o sofrimento dele era por causa dos pecados. Jó deveria ter cometido um pecado horrível, um pecado terrível, e por isso ele estava sofrendo daquela forma. E eu quero dizer para você que nem sempre acontece isso. Às vezes, as nossas decisões, Gálatas, ele fala muito a respeito disso, quando você pega Gálatas, o capítulo de número 7, 6, 7, versículo 6, capítulo 6, versículo 7, está dizendo assim, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, isso também se fará. Então, nós precisamos levar em consideração que uma parte do nosso sofrimento é resultado das nossas escolhas, resultado daquilo que eu escolhi, resultado daquilo que eu decidi fazer, das minhas decisões. Então, uma parte do sofrimento, ele vem por causa das minhas escolhas. Agora, Deus, ele nos deu o livre-arbítrio. Deus, ele permitiu que nós tivéssemos o livre-arbítrio. Então, eu quero dizer para você, meu querido, que eu não sei, talvez você esteja sofrendo, passando uma luta e falando, meu Deus, por que o ímpio está sofrendo? Eu também estou sofrendo. O que está acontecendo? E essa luta, essa batalha? Eu quero dizer para você que nem sempre é pecado, nem sempre é o diabo. Às vezes é a correção de Deus sobre a tua vida. Então, o Senhor, ele nos corrige. Por quê? O Deus, ele usa o sofrimento na vida do crente de maneira a fazer com que ele se desapegue das coisas terrenas. E isso se deve ao fato de Deus, querido, ele saber exatamente o que está no meu e está no seu coração. E o meu e o seu coração, ele é uma fábrica de ídolos. E nós sempre estamos criando ídolos no nosso coração.
Nós sempre estamos criando ídolos no coração. E Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Quando você lê lá nos 10 mandamentos, o primeiro mandamento é o que? Não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento. Então, por que o Senhor colocou isso em primeiro lugar? Porque a tendência do homem é criar ídolos no seu coração. Nós criamos ídolos de dinheiro, nós criamos ídolos de mulher, filho, nós criamos ídolos, tem mulher que cria ídolo pelo marido, o ídolo dela é o marido, o ídolo dela é um determinado ator, uma determinada atriz. Tem pessoas que elas têm, o ídolo dela é um carro, o ídolo dela é o trabalho. Então são diversos ídolos que nós formamos e criamos no nosso coração. E Deus, quando ele percebe que em nós há um desvio, o que ele faz? Ele nos traz de volta para o caminho. E qual é a forma de o crente voltar para o caminho? Através do sofrimento. Então o sofrimento na vida do crente, ele tem esse propósito. Eu já vi diversas vezes, já aconteceu comigo, quantas e quantas vezes que eu começava a desviar do caminho, Senhor, eu começava a sofrer e voltava para o caminho. Mas, graças a Deus, eu nunca saí, nunca fui para o mundo, mas quantas e quantas vezes eu quase fui por outro caminho, quase eu fui por outro lado, quase eu me desviei. E Deus, ele sempre me trazia. É interessante que nós estamos vivendo aqui nessa pandemia, queridos, como os crentes têm orado. Como os crentes têm orado. Nós mesmos, eu digo isso por nós como igreja. Nós já estávamos num relógio de oração, mas uma semana antes, esse relógio de oração foi interrompido. Aí veio a pandemia, a igreja fechou, as igrejas fecharam, e o Senhor imediatamente falou ao meu coração: voltem com o relógio de oração. Voltem com o relógio de oração. E nós imediatamente voltamos com o relógio de oração, oramos. E eu quero dizer para você, querido, que Deus, nesse período, ele fez milagres. Ele fez muitos milagres. O sofrimento, que eu creio que era para vir, não foi tão grande. Porque o que a palavra de Deus ela diz? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. É uma promessa de Deus. Então quando você começa a buscar ao Senhor, a situação ela é revertida. E quando você deixa de buscar o Senhor, a situação ela se agrava. E nós temos visto muito isso na vida de muitos crentes, na vida de muitos cristãos. Muitos cristãos têm se perdido, têm falado: meu Deus, o que é que tem acontecido? Então, qual é o propósito? O propósito na vida do crente, o sofrimento é correção. Talvez você esteja sofrendo, você precisa entender, falar: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu não tenho dúvida, querido, eu não tenho dúvida que eu passei por essa cirurgia cardíaca para Deus me consertar em algumas coisas, para Deus mudar algumas coisas na minha vida, não tenho dúvida. Eu confesso para vocês que muitas coisas dentro de mim mudaram, muitas coisas dentro de mim, dentro do meu coração. Eu comecei a buscar mais o Senhor, eu buscava. Eu era um pastor, sou um pastor, naquela época eu era um pastor, eu buscava o Senhor, mas não com a intensidade que eu busco hoje. Eu me dedicava ao Senhor não com a dedicação que eu dedico hoje. Era boa? E você vai falar: pastor, ainda está bom? Claro que não. Ainda tem muito que melhorar, muito que melhorar. Então, na verdade, todos nós precisamos entrar nessa fase de ter intimidade com o Senhor. Porque a falta de intimidade faz com que nós entramos no sofrimento. E o sofrimento ele tem esse propósito, ele não para nos desestabilizar. Então, quais os objetivos? Nos manter na dependência de Deus, nos manter olhando para a eternidade, fazer com que nós nos desapeguemos
das coisas dessa terra, porque a tendência nossa é nos apegar nas coisas dessa terra. Então o Senhor, ele quer fazer com que nós olhemos para a eternidade, que os nossos olhos estejam na eternidade, dar testemunho para as outras pessoas. Então o sofrimento, ele tem esses objetivos, nos manter na dependência de Deus, porque o crente, quando ele começa, tudo na vida dele dá certo, ele começa a ganhar bem, começa tudo maravilhoso, os amigos convidando e tal, nossa, os aplausos, aplaudindo, as pessoas aplaudindo, meu amigo, rapidamente ele começa a pensar, a imaginar que é ele, e aí ele entra num perigo. E muitas vezes o camarada perde um emprego, muitas vezes o camarada começa a ter problema dentro da sua casa, dentro da sua família, com a sua esposa. Então, isso é um alerta, um alerta. Se tudo está bem na tua vida, se tudo está maravilhoso na tua vida, fique esperto. Você precisa tomar muito cuidado para você não se afastar. É claro que ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de passar por tribulação. Porém, você precisa entender qual é o ponto, qual é o momento, o que é que está acontecendo na minha vida, como é que está o meu relacionamento com Deus. Então, um ponto importante no sofrimento é fortalecer também o nosso caráter. Pois quando nós sofremos, o que está no nosso coração é manifesto. Muitas pessoas, quando elas começam a sofrer, aí elas olham para o ímpio, meu Deus, olha o carro dele, olha o meu carro, olha a casa dele, olha a minha casa. O que é isso? Inveja. Então começa a manifestar no coração dele a inveja. Ele está com problema, está lá a mulher e tal, dali a pouco ele olha para a vizinha, fala, poxa, a mulher lá é melhor que a minha. O que é isso? Cobiça. Então são coisas que o crente, ele precisa vigiar muito, porque o coração dele precisa estar nas mãos do Senhor. Então, querido, eu quero dizer para você, então, o sofrimento, quando nós olhamos para os homens da Bíblia, nós vemos Davi, ele lá no Salmo de número 37, o Salmo também de Asaf, lá no 73, falando ali da agonia do servo de Deus, e contemplando a prosperidade daqueles que não servem o Senhor. Salmo 37:1 diz assim, não te indignes por causa dos malfeitores, e nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Então, o que nós precisamos entender, querido, que tudo isso, o salmista, ele relata aqui que aparentemente não havia preocupação. Mas lá no Salmo de Números, capítulo número 73, ele fala, quando eu entrei na presença do Senhor, eu vi ali o que iria acontecer com os ímpios. Então, um dos problemas maior, querido, do sofrimento do crente, é que ele, ao invés de ele olhar para o Senhor, ele começa a questionar a Deus. Não, mas eu não era para sofrer assim, eu não posso sofrer assim. Então, na verdade, o que o ímpio, ele imagina? Ele imagina assim, poxa, eu não posso, aliás, o que o crente ele imagina? Eu não posso sofrer igual o ímpio sofre. Por que não? Deus está te corrigindo. O ímpio vai ser condenado, ele vai ser jogado no fogo, ele vai ser lançado lá no inferno, mas você não. Você vai para o céu, você vai morar. Então Deus, ele quer te corrigir para te levar para a glória. Nós precisamos entender isso. Tem uma frase muito interessante, do Jonathan Edwards, aonde ele, deixa eu achar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, só para nós lermos, que ela é muito interessante, que fala aqui, a respeito deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Ela é muito interessante, que ela diz o seguinte, deixa eu pegar aqui, ó, muito interessante essa frase. Jonathan Edwards, ele diz
Ele diz o seguinte, né? Ele falando a respeito do sofrimento, ele diz assim: a terra é o único inferno que os cristãos irão suportar e o único paraíso que os descrentes irão desfrutar. Então, quer dizer, os descrentes, né, eles vão sofrer. Depois que eles saírem dessa terra, o sofrimento deles vai ficar, sabe, é inimaginável. Nós não conseguimos imaginar o quanto ele vai sofrer. Mas nós não, os cristãos não. A palavra de Deus, ela diz que a nossa leve e momentânea tribulação, ela é momentânea. Aquilo que você está sofrendo hoje, ele é momentâneo, vai passar, não vai perdurar. Você vai ser levado, né, para a presença do Senhor, você vai ser levado para a glória do Senhor, você vai ser levado para um paraíso, você vai viver no paraíso, mas para que você viva nesse paraíso, você precisa ser corrigido, eu preciso ser corrigido. Quando nós começamos a nos desviar, o Senhor vai lá e nos traz de volta. Então o sofrimento na vida do cristão, primeiro, ele precisa ser suportado, você precisa suportar, você precisa entender. No momento do sofrimento, no momento da angústia que você está passando, busque ao Senhor, ore a Ele, clame a Ele, busque a Ele intensamente. Você não pode, de forma alguma, você não pode, de forma alguma, imaginar que você vai sofrer e nunca vai mudar. Não, muito pelo contrário. Você precisa entender, nós precisamos entender que quando nós estamos sofrendo, o Senhor ele quer nos ensinar alguma coisa. E quanto antes nós aprendemos, antes nós vamos sair desse sofrimento. Foi o caso de Israel. Israel passou 40 anos no deserto. Você já imaginou o que é 40 anos? 40 anos de sofrimento. Por quê? Porque eles tinham dificuldade de aprender aquilo que o Senhor tinha para a vida deles. Então, eu quero dizer para você, meu querido, entenda isso, todos nós. Você vai enfrentar na sua vida cristã muito sofrimento, muitas dificuldades. Eu espero que não. Eu oro para que não. Mas quando você estiver passando por elas, entenda que o Senhor está querendo te corrigir alguma coisa, o Senhor está querendo te ensinar. E o que é que Deus está querendo te ensinar? O que é que o Senhor quer te ensinar? Qual é a lição que você precisa aprender para não voltar mais para praticar algumas coisas? Isso é algo muito importante. Então, se você, dentro daquilo que Deus tem para a tua vida, não entender os planos, não entender os propósitos, você vai continuar nesse sofrimento. Quando você olha, né, no caso de Jó, você vê o que aconteceu com Jó, foi algo assim tremendo, algo sobrenatural. Por quê? Quando nós chegamos aqui no capítulo de número 42, nós vemos o Jó declarando algo tremendo. Né? Jó 42, versículo 1 diz assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser frustrado. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim era maravilhosíssima e que eu não compreendia. Escuta-me, pois eu falarei, e eu te perguntarei, tu me ensinas. Com o ouvido dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então o que Jó dizia? Falou: olha, Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar. E antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, agora eu te conheço, agora eu ando contigo. O salmista ele disse: foi-me bom ter sido afligido, por antes de ser afligido eu andava errante. Então quando o sofrimento vem, nós precisamos entender que o propósito dele não é que nós venhamos a perecer, mas que nós venhamos a ser alinhados com o propósito e o plano de Deus. Então, meu querido, eu quero
deixar essa palavra aqui para você. Eu quero trazer aqui um ensinamento nesse sentido. Se você está sofrendo, se você está passando por lutas, se você está enfrentando dificuldades aí na tua vida, entenda uma coisa, que Deus tem um plano, Deus tem um propósito para você. Pode ter certeza. Não vai ficar assim. Esse sofrimento é um ensinamento. Tome isso como ensinamento. Levanta os teus olhos para o alto. O salmista dizia assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor, aquele que criou os céus e a terra. Mantenha os teus olhos no Senhor. Se as coisas estão tudo bem, maravilha, mas não deixe de vigiar. Eu quantas e quantas vezes na igreja eu vi tantas pessoas, na hora que elas estavam passando por um momento de tribulação, na hora que elas estavam passando por momentos ali de dificuldades, elas estavam ali orando. Teve um período, tinha um rapaz que antes de nós chegávamos na igreja às 5 horas, e antes das 5 ele já estava lá. Acabou o problema dele, sumiu, acabou o camarada. Então, não é isso que Deus ele quer. Deus ele quer que você se mantenha. Deus ele quer que você permaneça. Deus ele quer que você busque. Deus ele quer que você se entregue a cada vez mais, para que o nome dele, para que a glória dele se manifeste na tua vida. Então, eu quero deixar essa palavra aqui para vocês e quero que vocês se lembrem que Deus ele tem um propósito, né? Ele tem um propósito de forjar o nosso caráter. Então o sofrimento, nunca pense que o sofrimento, não, Deus está me castigando, Deus quer que eu sofra, eu não consigo entender por que eu tenho sofrido tanto, por que essa luta, por que essa angústia, por que essa batalha, por que isso, por que aquilo. Confie no Senhor. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, tudo mais ele fará. Às vezes nós não conseguimos entender e tem coisas que nós nunca vamos entender. A palavra de Deus ela diz que as coisas reveladas pertencem a nós e as ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus. Foi Ele que criou os céus e a terra, foi Ele que criou todas as coisas. Agora nós precisamos entender qual é a lição que o Senhor quer que nós aprendamos. Eu estou sofrendo por quê? Por que eu perdi meu emprego? Será que eu não era um bom funcionário? Por que eu já passei por tantos casamentos? Será que eu não fui um bom marido? Será que eu nunca fui um bom esposo? Talvez você seja uma mulher que está assistindo, talvez você possa perguntar, será que eu nunca fui uma boa esposa? Por que eu nunca dou certo nos meus relacionamentos? Será que eu não sou chato demais? Será que eu não sou chata demais? O que acontece? Por que os meus filhos não gostam de mim? Será que está faltando alguma coisa em mim? Qual é o problema? Eu já passei por uma igreja, já passei por outra, eu não dou certo em nenhuma. Será que o problema está nas igrejas? Ou será que o problema sou eu? Então, querido, pense. Mas nenhum pastor gosta de mim, nenhuma mulher gosta de mim, ninguém gosta de mim. Não, peraí, tem alguma coisa errada. Se você não para emprego, se você pega 1, 2, 3, 4, não para emprego, o que é que está acontecendo? Será que você não precisa aprender alguma coisa? Será que Deus não quer que você mude? O que é que faça um questionamento, analise você mesmo, olhe para você e fale assim, o que o Senhor quer que eu aprenda? Qual o ensinamento que o Senhor tem para a minha vida? E eu tenho certeza que você vai mudar como crente, como cristão. Eu mesmo, dentro da igreja, muitas e muitas vezes, querido, muitas e muitas vezes, eu tive que voltar atrás, eu tive que aprender. Há muitos problemas que surgiram, dificuldades, eu comecei a perceber. Uma vez aconteceu um problema, muitos anos atrás, e eu pensei comigo, falei, essa pessoa não sabe lidar comigo. Deus na hora falou para mim, quem disse que é ela que tem que aprender a lidar com você? É você que tem que saber lidar com ela. Não é ela, é você.
E a partir dali muitas coisas, quando eu trato com as pessoas, eu tenho mudado, porque não, às vezes a gente quer cobrar da pessoa uma coisa que ela não é, sendo que você pode fazer diferente. E isso dentro do casamento, quantas coisas eu aprendi dentro do meu casamento. Por que você está sofrendo no seu casamento? Será que você não precisa mudar? Será que não existe? Ah, mas é fulano que tem que mudar, é fulano que tem que mudar, é o meu patrão que não presta, é o meu chefe que é isso, e você? Será que Deus ele não quer te mostrar alguma coisa? Por que você não cresce no ministério? Ah, eu tive no ministério A, não me dava oportunidade. Tive no ministério B, não me dão oportunidade. Será? Será que não é você que precisa mudar? Será que não é preciso fazer alguma coisa? Será que não tem algo que precisa ser feito? Amém? Então quero deixar esta reflexão aqui com você. E eu quero dizer para você, querido, que estude um pouco mais aqui mesmo, no livro de Hebreus, capítulo de número 12. Leia 1 Pedro. Pedro também ele fala um pouco sobre a respeito de sofrimento, porque Pedro aprendeu a sofrer. Então leia esses livros. Eu tenho certeza que o Senhor vai continuar falando com você. Amém? Eu quero terminar aqui a minha palavra. Quero dizer que eu estou com muita saudade de vocês. E nós estamos vamos começar a preparar a igreja, nós vamos começar a preparar a igreja para nós voltarmos, e eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Nós estamos muito desejosos, vendo com muita expectativa essa volta. É claro que nós vamos ter que preparar o ambiente, ter que mudar muitas coisas, mas vai ser uma grande bênção, eu tenho certeza, em nome do Senhor Jesus. Tá bom? O Senhor vai te abençoar poderosamente. Eu tenho certeza que quando nós voltarmos, eu quero voltar com a célula. Célula não, né? Já tenho falado tanto de célula, eu gosto tanto de célula. Uma célula mesmo, a nossa célula de discipulado. E eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Amém? Então fique com essa palavra, ore, não deixe de buscar ao Senhor. Entenda isso, que o sofrimento na vida do crente tem um propósito principal, são vários propósitos, mas eu quero deixar um propósito principal, te aproximar de Deus. Esse é o propósito principal, te aproximar, te alinhar com a vontade dele. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que se ajustam aos seus planos, aos seus propósitos, aos seus projetos. Amém? Deus te abençoe, fique na paz, que a graça, o amor, a bondade e a abundância do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, seja sempre abundante sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre a tua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe, fique na paz, te amo em Jesus.